comecei a apresentar o Médico em Casa em junho de 2002. Então a gente já está indo aí para 11 anos e meio, né? Uhum. Então nesses anos de experiência, quando me abordaram, né, a direção da TV Jornal me chamou para fazer o Médico em Casa, eu ainda cursava o curso de jornalismo e muita gente na época me falou: mas você é muito nova para esse gênero de programa, porque entrevistas com médicos, não é? Um programa mais sério. Então eu fui buscar realmente instrumentos e ferramentas para que eu pudesse me tornar uma apresentadora à altura do programa. Então eu fui fazer fono, não é? A postura diante das câmeras. Eu acho que tudo isso ajudou bastante, mesmo com a minha pouca idade na época, que eu tinha 22 anos, para assumir um programa, não é, de específico, entrevista específica de medicina, para passar a credibilidade realmente que os médicos entrevistados precisavam na hora da entrevista e que o público em casa estava esperando também, de uma apresentadora que antes de mim era a Virginia Vale, que era uma apresentadora com experiência, e passar não aquela coisa assim: nossa, a apresentadora era tão experiente, agora passou para uma menina a apresentação. Então a gente foi moldando, e lógico que o programa ele vai pegando os moldes do apresentador, e hoje, graças a Deus, continua sendo um sucesso. Eu acho que o jornalista ele não tem que saber aprofundado um tema, um assunto apenas. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Então eu vou pegar o meu exemplo dentro do Médico em Casa, que tem alguns temas de medicina que a gente volta e meia tem que repetir. Câncer de mama, câncer de próstata, algumas campanhas que são feitas, não é, de prevenção, todos os anos vão bater no mesmo tema. Então o que eu busco para que a entrevista seja rica? Eu sempre busco novas informações. Eu nunca vou buscar no meu banco de dados a última entrevista que eu fiz. Eu fiz aquela entrevista, eu esqueço. É o mesmo tema? Ah, eu já tenho uma pauta, eu vou fazer uma nova pauta, vou fazer uma nova pesquisa, porque dentro de um ano a medicina ela muda muito, tem muita novidade. Então eu acho que a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo no momento. Então eu abordo aquele tema, o mesmo, mas com uma outra visão. E conversar com o seu entrevistado antes. Eu acho que o próprio entrevistado, principalmente ele sendo médico, né, no caso específico do Médico em Casa, ele está no dia a dia em contato com esses temas, então ele vai poder te dar um material precioso também para você poder lapidar e fazer as suas perguntas, os seus questionamentos da entrevista. E o mais importante, tomar cuidado com a linguagem técnica, porque muitos médicos eles usam uma linguagem que o pessoal que está assistindo em casa não entende. Então você tem que fazer o papel de quem está em casa. Não é? Falou uma linguagem técnica, eu acho ótimo, é rico, as pessoas vão conhecer, mas sempre ficar atento ao que ele está falando para perguntar o que significa aquilo, para a gente poder continuar a entrevista, que a entrevista seja atrativa para o pessoal não mudar de canal, porque hoje mudar de canal é muito fácil, né? Tudo. Eu sou apaixonada por televisão. Eu acho que a partir do momento que você trabalha com televisão, são tantos detalhes envolvidos, mas no final de tudo é tão prazeroso você ver o serviço, né, e o trabalho sendo realizado, sendo feito com tanto carinho. Então eu acho que assim, não é só a minha parte como apresentadora, como entrevistadora, é a parte da técnica, é a parte do cenário, é a parte, sabe, de todas as pessoas, os cinegrafistas que estão ali com a gente, porque não adianta, a televisão é uma equipe, se um faz alguma coisa errada, vai influenciar no trabalho do outro. Então não adianta eu preparar uma pauta maravilhosa e o entrevistado não ajudar. Sim. Não adianta eu preparar uma pauta maravilhosa e faltar um cinegrafista, eu vou ficar sem ângulo pro programa. Então, na verdade, eu acho que a entrevista, para ser um sucesso, ela é uma junção de vários fatores, mas eu acho que o preparo do apresentador para ele saber o que está acontecendo, saber, não é, do assunto que ele vai abordar, eu acho que isso é a base, é primordial, porque se você cair de paraquedas numa entrevista, com certeza você não vai conseguir, não é, pegar, não é, falar com o seu entrevistado e o máximo, conseguir o máximo de informação que você conseguiria se você tiver embasamento, pelo menos aquilo que eu disse. Não precisa saber a fundo, é impossível você saber a fundo de todos os temas de medicina, mas o básico, eu acho que o entrevistador, no caso, é obrigatório saber.
Porque quando a gente se prepara para fazer uma entrevista bem feita, para que o programa ocorra de uma maneira tranquila, quando falta alguma coisa no meio do caminho, ou quando dá algum problema técnico em alguma coisa que a gente gravou, em alguma pergunta de algum telespectador, então a gente fica sabendo disso na hora que tá ali, principalmente quando o programa é ao vivo, como é o caso do Médico em Casa. Então, aí o apresentador tem que ter o quê? Jogo de cintura. O script está saindo de maneira errada, mas você não vai poder passar isso para quem está em casa. Para quem está em casa tá tudo lindo, maravilhoso, ninguém vai poder perceber. Então muitas vezes isso acontece, não é? Às vezes do entrevistado chegar em cima da hora, não dá tempo de você conversar com o entrevistado antes, não dá tempo de testar tanto, né, o microfone e ângulo de câmera antes, como é usual a gente fazer, não é? Testar, ver tudo certinho. Ah, as perguntas estão certas? Que a gente vai colocar, a gente tem uma sessão do Médico em Casa, que são as perguntas que a gente grava com os telespectadores nas ruas. Ah, antes do programa tá tudo certo, aí na hora de ir pro ar o computador trava. Então não vai poder entrar agora, vai ter que entrar só depois. Então eu tenho que mudar todo o esquema que eu tinha feito na sequência para poder entrar isso depois. Então tudo isso acaba atrapalhando, e isso realmente no final do programa você sabe que não foi redondinho do jeito que você queria. Foi satisfatório? Deu para ir pro ar? Sim, mas não foi o que você tinha programado. Começa com o apresentador ou o entrevistador tendo uma boa base daquele assunto. Então eu acho que você tendo essa boa base do assunto e conversando com o seu entrevistado antes, deixando o seu entrevistado à vontade, principalmente quando ele não está acostumado com o ambiente de câmera, que é o meu caso, que é televisão. Então muitos médicos que vêm pela primeira vez no programa, o que acontece? Eles relatam: nossa, eu tô fora do meu ambiente, tô nervoso, tô ansioso. Então cabe ao apresentador, ao entrevistador o quê? Passar uma segurança para esse médico. Eu sempre costumo dizer para o entrevistado: eu não vou perguntar nada que você não saiba, eu sei muito menos do que você, e eu deixo a liberdade também da pessoa muitas vezes escolher e dar um palpite do tema que ela gostaria de falar, porque ela vivencia aquilo no dia a dia dela, ela sabe o que os pacientes estão querendo saber, qual é o tema interessante, o assunto que a gente pode abordar, que realmente vai beneficiar a população, que é o que a população tem mais dúvida. Então eu falo, eu vou fazer o papel de quem está em casa, eu vou fazer o papel de um paciente seu. Então você preparando o ambiente para esse entrevistado, ele se sentindo acolhido, com certeza você vai extrair muito mais desse entrevistado, vai fluir muito melhor a entrevista do que se você realmente chegar e for direto só pro seu trabalho, sem fazer esse meio de campo, esse contorno, deixar a pessoa preparada e avisar também, não é, as câmeras, como é que funciona o programa, para a pessoa não ficar perdida, não ficar olhando, né, para o lugar errado. Eu acho que isso é desconfortável. Eu tento me colocar no lugar da pessoa que está sendo entrevistada. Eu acho que isso, nesses anos que eu estou à frente do programa, eu vejo que é uma receitinha de sucesso. Tem dado certo, as pessoas têm gostado. Eu acho que a entrevista que mais me marcou foi a primeira entrevista que eu fiz para o primeiro programa do Médico em Casa. Sim. Que foi com o Dr. Danilo Gulo Ferreira. Ele é pneumologista, é clínico geral, e a gente falou sobre tabagismo. Tanto que guardei o nome do médico, não é, que é amigo hoje, e guardei o tema porque eu lembro que naquela época estava um boom também de um novo medicamento para ajudar as pessoas a pararem de fumar, para quem estava precisando, né, e querendo ajuda nesse ramo, nesse aspecto. Então me marcou muito porque foi a primeira entrevista de uma jovem, cheia de expectativas, no 4º semestre de jornalismo que eu estava. Então realmente foi bem interessante. Eu acho que é uma junção de fatores. É lógico que você tem que ter o embasamento pro entrevistado sentir confiança que, poxa, estamos falando a mesma língua. Ótimo, já deixa o entrevistado um pouco mais calmo. Se ele falar algum termo técnico, porque é habitual do dia a dia, no caso da medicina, do médico falar, deixa falar. Falou, em algum momento que você vai entrar de novo com a tua colocação: olha, doutor, na sua colocação, na sua resposta, você falou tal tema, não é? Tal palavra, e ficou um termo técnico, eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho melhor pra gente. Dá essa intervenção, mas uma coisa tranquila, para o pessoal de casa poder realmente
Se esperar em você, poxa vida, ela fez a pergunta que eu queria fazer pra ele, porque eu não tinha entendido. Então, acho que esse link é que o apresentador, o entrevistador, ele tem que ter. Ele não pode pensar só no bem-estar do entrevistado, ele tem que pensar no bem-estar do entrevistado e do público que está assistindo, porque ele depende dos dois para que o programa continue no ar, né? Então, é essa junção de fatores.